Olá, meus queridos. Hoje o nosso assunto será a lei de Coulomb, que é uma equação que relaciona a força de interação entre as cargas elétricas. Então vamos aqui considerar duas cargas positivas que estão separadas por uma distância d. Como são cargas de mesmo sinal, a força entre elas é de atração ou de repulsão? É de repulsão, né? Então o A vai ser repelido, ele tende a afastar, e o carga 2 tende a afastar também. Então a força estará representada por esses vetores aqui, por essas flechas. O que é F21, professor? É a força que a carga 2 aplica em 1, de repulsão. E o F12 é a força que a carga 1 aplica na carga 2. Pela terceira lei de Newton, galera, a força de ação e reação, que é essa força mútua trocada entre as cargas, tem a mesma intensidade. Portanto, a intensidade da força que o 2 aplica em 1 e que o 1 aplica em 2 tem a mesma intensidade. Se um vale 10 newtons, o outro vale 10 newtons. Essa barrinha significa o seu módulo, a sua intensidade é igual. Agora, o que diz a lei de Newton, a lei de Coulomb? Ela diz o seguinte: a força de interação elétrica entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto das cargas, ou seja, quanto maior o produto das cargas, maior a força, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto maior a distância, menor a força que os separa. Então, essa equação vai ser escrita da seguinte maneira: pela lei de Coulomb, essa equação pode ser calculada por essa equação aqui, ó. Essa daqui é a equação que expressa o enunciado da lei de Coulomb que está aqui. Agora vamos analisar melhor esta equação. Aqui nós temos a equação da lei de Coulomb, em que o F é a força elétrica, sua unidade ela é dado em newtons, o Q, que é aqui, ó, Q1 e Q2, é o módulo da carga elétrica, que é dado em Coulomb. O que é esse módulo aqui, professor? O que seria? Ó, este símbolo, que é aqui essas barrinhas, é o módulo e significa que deverá colocar o valor da carga como positivo, independentemente do sinal dela. Por exemplo, o módulo ele é chamado de valor absoluto. Se eu tenho uma carga de menos 10 coulombs, qual que é o módulo dela? 10 coulombs. O menos só é uma convenção de diferenciar a carga positiva e a carga negativa. Mas quando eu falo do seu módulo, eu vou colocar o seu valor sem sinal. Então, o módulo de menos 10 significa 10. Aô, só aqui que você vê a propaganda, né? Vamos continuar aqui. Bom, já fizeram o merchan aqui no vídeo. Continuando. Próximo. Tá bom, vai embora. Vai, tá atrapalhando. O D. O D é a distância entre as cargas elétricas, que tem que ser dado em metros. Então já falamos da força, falamos das cargas, da distância, falta esticar aqui, ó. O K é constante eletrostática do meio. Então as propriedades que tem o meio onde as cargas estão imersas. Este K, ele vai ter unidade Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Este K, galera, é uma constante eletrostática do meio. Cada meio tem essa constante. Nós iremos trabalhar com um K específico, que é o K no vácuo, que ele vale 9 vezes 10 a nona. Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Agora vamos aguardar um caminhão. Não, você fala assim, vamos gravar às 7 horas da manhã que ninguém vai atrapalhar. Aí passa o carro da propaganda do supermercado, passa o caminhão, decidiu todo mundo vir fazer barulho aqui nas 7 da manhã. Então vamos continuando. Já falei o que significa cada um dos termos aqui, correto? Vamos agora falar sobre a relação entre cargas elétricas e a força e a relação da distância com a força. Lá no enunciado, no slide anterior, falou que as cargas são diretamente proporcionais à força. Ou seja, se eu dobrar a carga,
a força vai dobrar também. Se uma carga quadruplica, aumenta 4 vezes, a força vai aumentar 4 vezes. Essa setinha indica que se a carga aumenta, a força aumenta. E esse duas vezes, significa que eles vão aumentar na mesma proporção. Mas, professor, e se a carga diminuir? Aí a força diminui também. Se uma carga cair pela metade, a força cai pela metade. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quando essas duas grandezas estão aqui em cima, um em um lado e a outra no outro lado da equação, elas são diretamente proporcionais. Um aumento em uma gera um aumento na outra, e uma diminuição em uma gera uma diminuição na outra. Ok? Agora vamos relacionar a distância com a força. Já agora a força está aqui e a distância está nessa parte de baixo do outro lado. Elas não vão ser grandezas diretamente proporcionais, vão ser inversamente proporcional. E mais, tem o quadrado aqui. Significa que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Inversamente proporcional significa que se a distância aumentar, a força vai diminuir, só que ao quadrado. Se a força aumentou 2 vezes, ou se a distância aumentou 2 vezes, qual é o quadrado de 2? Não é 4? Então, significa que a força vai cair 4 vezes. Então, são inversamente proporcionais, só que a força é inversamente proporcional ao quadrado da variação da distância. Se a distância dobrou, a força vai cair 4 vezes. Então, significa, professor, que se a distância aumentar 3 vezes, a força agora ela vai cair 9 vezes? Sim. E se a distância agora, em vez de aumentar, ela diminuir? Se ela diminuir 2 vezes, a força tem que aumentar o quadrado, que é 4 vezes? É isso. Essa é a ideia, meu querido. Ela vai sempre, se um aumenta, o outro vai diminuir. E a força, essa diminuição da força vai ter que ser no quadrado em relação a esse aumento aqui. Para nós começarmos as atividades, só tenho que destacar um item aqui, ó. É comum trabalharmos com cargas elétricas muito pequenas. Você não vai ter carga de 10 coulomb, porque é muito difícil você ter na natureza uma carga de ordem de 10 coulombs. Essas ordens ocorrem em raios, que são situações extremas da natureza. Então, nós iremos trabalhar com cargas elétricas muito pequenas, que podem ser escritas utilizando os prefixos submúltiplos. Ou seja, eu posso escrever carga com esses prefixos. Este M é milli, então é 1 milicoulomb. Este Uzinho aqui, que é o símbolo do torrent, é um microcoulomb. E esse 1 N coulomb é 1 nanocoulomb. Quando aparecer esse 1 microcoulomb, este M significa 10 a menos 3. Então, aqui é 1 vezes 10 a menos 3. Professor, se não fosse 1 milicoulomb, se fosse 30 milicoulomb, ia ser 30 vezes 10 a menos 3 coulomb. Acabou. É assim que você vai escrever a carga elétrica nos exercícios. Tem que tirar esse prefixo aqui, substituir pelo seu valor. Um microcoulomb. O micro significa 10 a menos 6. Então, é 1 vezes 10 a menos 6. Se aqui fosse 4 microcoulomb, seria 4 vezes 10 a menos 6. E um nanocoulomb, o nano é 10 a menos 9. Então, é 1 vezes 10 a menos 9 coulomb. Então, quando você for expressar números muito pequenos, em vez de você ficar expressando ele... aqui é 1 microcoulomb, aqui é 1 milésimo de coulomb, ou seja, 1 sobre 1000 coulomb. Aí você fala 1 milicoulomb. Essa é a ideia aqui, tá bom? Então, você pode aparecer as cargas com esse prefixo e aí você substitui ele pelo seu valor numérico associado. Agora, bora lá para os exemplos. Primeiro exemplo, duas esferas no vácuo estão eletrizadas com cargas elétricas Q1 igual a menos 1 microcoulomb, ó, lembra daquele micro? Já acabei de falar dele. E Q2 mais 4 microcoulomb, olha esse micro de novo. A distância que separa as cargas é de 20 centímetros. Determina a intensidade da força de interação entre elas e se é atrativa ou repulsiva. Considere o K 9 vezes 10 a nona. Se ele não te desse esse K, galera, poderia utilizar o 9 vezes 10 a nona. Bom, ele quer a intensidade da força de interação entre as cargas, entre cargas elétricas. Então, ele quer a força elétrica, que é calculada por essa equação aqui. Bom,
Primeiramente, vamos responder a pergunta mais fácil, mais rápida. Ele quer saber se a interação entre elas é atrativa ou repulsiva. E ele quer a intensidade da força. Primeiro vamos dizer se é atrativa ou repulsiva. Para saber isso, você precisa olhar o sinal das cargas. Uma carga é negativa e a outra é positiva. Cargas de sinais contrários se atraem ou se repelem? Se atraem, né? Então, como as cargas possuem sinais diferentes, a força elétrica é de atração. Então, antes de substituirmos aqui os valores para descobrirmos a força, que é o que ele quer, vamos tirar os dados do exercício para não confundirmos nada. Então vamos lá aqui no exercício de novo. Duas esferas no vácuo estão eletrizadas com cargas elétricas Q igual a menos 1 microcoulomb. Então a carga Q1 é 1 microcoulomb e o micro vale 10 a menos 6. Então é menos 1 vezes 10 a menos 6. E mais 4 microcoulomb. Esse micro aqui, ó, 10 a menos 6. Então Q2 é mais 4 microcoulomb, que é igual a 4 vezes 10 a menos 6. Às vezes o exercício nem coloca esse mais, tá? Se ele não colocar o mais, é porque é carga positiva mesmo. E o próximo é que a distância que os separa é 20 centímetros. Só que a distância tem que estar em metros, galera. 20 centímetros para metros, 1 metro não tem 100 centímetros? Então, de centímetros para metros, você vai dividir por 100. 20 dividido por 100 dá para você cortar, ou seja, simplificar aqui por 10, simplificar aqui por 10. Aí você corta esse zero aqui, certo? Vai ficar 2 sobre 10, e 2 sobre 10 é 0,2 metros. Se eu for arrumar em notação científica e fica mais fácil fazer essa conta tem que ser em notação científica, galera, eu vou deslocar aqui uma casa para a direita dessa vírgula, aumentando o número. Se eu desloco uma casa para a direita aumentando o número, o expoente ele vai diminuir uma casa aqui, vai ficar 2 vezes 10 a menos 1. Bom, tirei os dados do Q1, Q2, do D quadrado e do K que está já aqui no exercício. Vamos lá determinar a força. Vamos substituir os valores. O K, 9 vezes 10 a nona, que está aqui. O Q1, 1 vezes 10 a menos 6. Mas, professor, aqui ele é negativo. Lembra que é o módulo. O módulo é seu valor absoluto. Você vai colocar ele sem o sinal. Então, 1 vezes 10 a menos 6. O Q2, 4 vezes 10 a menos 6. E a distância ao quadrado, que está aqui, 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Como que vai ficar a equação? Vou manter os termos de cima igualmente aqui, tá? Porque eu vou resolver isso daqui primeiro. Por que geralmente eu resolvo aqui primeiro, professor? Porque às vezes dá para simplificar o de baixo com o de cima. Isso facilita a nossa conta. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2 é 4. E o expoente eu vou multiplicar por 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então, esse número eu elevo ao quadrado e o expoente eu multiplico por aqui, que é o 2. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 2 embaixo. O 4 dá para simplificar com alguém aqui de cima? Dá com 4 também, né? Então, eu corto. Aqui fica 1 e aqui fica 1. Simplifiquei por 4, simplifiquei por 4 aqui. Como que vai ficar a equação? Vai ficar assim agora. Bom, agora dá para eu multiplicar aqui os de cima. Como que eu faço a multiplicação aqui? Entre números de notação científica. Conserva estes números aqui, que são os coeficientes numéricos. Então, 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 1 é 9. Então, eu vou multiplicar esses coeficientes numéricos que são aqui, beleza? Vai ficar 9. E os expoentes eu vou somar. 9 com menos 6 com menos 6. Dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Então, na multiplicação dos números em notação científica, você vai pegar o coeficiente numérico, eu falei conservar, tá viajando. Você vai multiplicar eles e vai somar os expoentes. Pronto, vai ficar assim a equação. 9 vezes 10. Olha, 9 menos 6 menos 6. Menos 6 com menos 6 é menos 12. 9 menos 12 é menos 3. Então, vai ficar 9 vezes 10 a menos 3, dividido por 1 vezes 10 a menos 2. 9 dividido por 1 é 9. E o que eu vou fazer com os expoentes aqui, galera? Vai subtrair o de cima menos o de baixo. Então, vai ficar 9 vezes 10. Esse 9 é o resultado de 9 dividido por 1, que é 9. Vezes 10 a menos 3, menos o menos 2. Menos com menos dá mais.
Então, força é igual a 9 vezes 10 a menos 3 mais 2. Geralmente, galera, como é divisão de números de notação científica, você pode pegar esse expoente e mandar para cima trocando de sinal. Porque quando você vai subtrair ele, o menos com menos não vai dar mais. É a mesma coisa que mudar ele para cima e trocar o sinal. Então, resolvendo aqui, menos 3 mais 2 é menos 1. Então, a força é igual a 9 vezes 10 a menos 1 newton, ou 0,9 newtons. Vamos lá para o nosso último exemplo. Duas esferas no vácuo estão eletrizadas com cargas elétricas Q1 igual a menos 2 microcoulomb e Q2 mais 4 microcoulomb. A força elétrica entre elas é de 0,2 newtons. Determine a distância entre as cargas elétricas. Considere o K igual a 9 vezes 10 a nona. Bom, se ele quer a distância entre as cargas e está me dando cargas elétricas e a força, vai ser a equação da força elétrica entre as cargas, que é a lei de Coulomb, que está aqui. Antes de substituir os valores aqui, vamos tirar os dados. Por exemplo, o Q1 é menos 2 vezes 2 menos 2 microcoulomb, e esse micro vale 10 a menos 6. O Q2 é igual a 4 microcoulomb, e o micro vale 10 a menos 6. Então, mais 4, micro mais 4, vezes 10 a menos 6 coulomb. O próximo dado é a força, que é 0,2 newtons. Lembra que eu falei que na lei de Coulomb é bom você trabalhar em notação científica, porque aqui ó, os números são tudo em notação científica. Então, eu vou deslocar uma casa para a direita, aumentando esse número aqui. Então, vai ficar 2 vezes 10, menos 1, porque eu vou ter que diminuir 1 no expoente. Agora que eu tenho os valores de força, carga e K, dá para descobrir a distância. Então, vamos lá. A força é 2 vezes 10 a menos 1, que é igual ao K, que é isso daqui, vezes o módulo de Q1. Lembrando que o módulo eu não vou colocar o número como sendo positivo, seu valor é absoluto, então esquece o sinal negativo, vezes o módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado que ele quer descobrir. Bom, se eu quero a distância, eu tenho que isolar. Então, eu vou pegar esse d que está dividindo, d quadrado, e passar aqui multiplicando. E por enquanto, isso daqui ó, eu não vou resolver nada. Tá? Vou primeiro isolar o d quadrado, vou ver se dá para simplificar, e aí eu resolvo. Então, eu vou pegar esse 2 vezes 10 a menos 1, que está multiplicando o d quadrado, e eu vou passar dividindo, para que aí o d quadrado fique isolado. Pronto. Agora, eu só preciso resolver isso daqui para descobrir o d. Dá para simplificar algum termo, algum número aqui de cima com algum número aqui de baixo? Dá, professor. Dá para simplificar o 2 aqui com 2. Cortar o 2 com 2. Aqui em cima vai ficar 1 e aqui embaixo vai ficar 1. Agora, você pode multiplicar aqui os números de cima. 9 vezes 1, que agora é 1 aqui, porque simplificou com esse 2, é 1. E 9 vezes 4 é 36. Então, aqui em cima vai ficar 36 vezes 10. Os expoentes eu vou somar, dividido por 1 vezes 10 a menos 1. É 1 porque aqui eu simplifiquei. Então, vai ficar assim. 36 vezes 10 a 9, menos 6, que é a soma de todos os expoentes aqui, ó, dividido por 1 vezes 10 a menos 1. Vamos, então, resolver primeiro o problema aqui desses expoentes. Menos 6 com menos 6 é menos 12, e menos 12 mais 9 é menos 3. Então, vai ficar d quadrado igual a 36 vezes 10 a menos 3, dividido por 1 vezes 10 a menos 1. Agora, nós temos uma divisão entre números em notação científica. O que eu vou fazer na divisão? Eu vou dividir esse número por esse daqui. Então, 36 dividido por 1 é 36. E vou subtrair o expoente de cima pelo de baixo. Quando eu subtraio o de cima menos o de baixo, é o mesmo efeito que eu pegar o expoente de baixo e mandar ele para cima trocando de sinal. Você vai ver que no final vai trocar de sinal. Então, vai ficar assim, ó. 36 é o resultado de 36 dividido por 1, que é 36. E você vai pegar o expoente de cima, que é o menos 3, e subtrair pelo expoente de baixo. Então, menos o menos 1. Coloquei o menos 1 entre parênteses para fazer o jogo de sinal aqui. Menos com menos é mais. Então, d quadrado é igual a 36 vezes 10 a menos 3, mais 1, que seria o mesmo efeito de pegar o expoente que está negativo
e jogá-lo para cima trocando de sinal? Sim. Agora, eu não quero... Agora o d quadrado ele vai ficar assim, ó. D quadrado é igual a 36 vezes 10, menos 3 com mais 1, menos 2. Eu não quero o d quadrado, o quadrado da distância. Eu quero o d. Então, para tirar esse quadrado, eu vou colocar raiz. Então, d é igual a raiz quadrada de 36 vezes 10 a menos 2. Como que eu resolvo uma raiz quadrada de um número em notação científica? O número aqui você faz normalmente. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6. E o expoente, professor? O que eu faço com o expoente? Você vai dividir pelo número que está aqui, que é o quadrado, que é o 2. Então, você vai pegar o menos 2 e dividir por 2, que vai ficar menos 1. Então, d é igual a 6, que é o resultado da raiz quadrada de 36, vezes 10 a menos 1. O menos 1 é o menos 2 dividido pelo 2 aqui da raiz quadrada. A distância será igual a 6 vezes 10 a menos 1, que é igual a 0,6 metros. Esta é a nossa aula de Coulomb. Obrigado pela atenção até aqui.